Olá, caríssimos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um áudio deste sábado, dia 4 de abril de 2020, já na reta final da quaresma, né? Já nesse domingo vamos entrar domingo de Ramos e, consequentemente, Semana Santa. Lembrando que neste sábado é muito importante que você, como católico, que já deve ter visto as orientações da CNBB, de colocar os ramos à vista, né? Ramos verdes, na porta, como se fosse uma guirlanda, ou no portão de casa, indicando que ali habita uma família católica. Não sei quais foram as determinações da sua diocese e arquidiocese em particular, mas acredito que seja a mesma da qual eu vivo, que é as atividades da Semana Santa e missa de Páscoa estão suspensas. Contudo, aqui na prefeitura da minha cidade, o prefeito achou que seria importante que os velhinhos pudessem comungar e talvez fizesse uma espécie de comunhão drive-thru, como foi aí em algumas capitais, né? No sentido de receberem, principalmente as pessoas de mais idade, receberem a comunhão em quem está com carro. Contudo, provavelmente as paróquias não vão aceitar, porque a maioria dos velhinhos não tem carro, ou quem os leve, né? Então, acredito que é melhor realmente continuarmos com as determinações que a CNBB e o próprio Papa Francisco já nos relataram nesse período de coronavírus, de Covid-19, de fazermos a comunhão espiritual e assistirmos a missa pela TV, com o ramo na mão. Se não der para colocar na porta, alguma coisa assim, a gente fica com o ramo na mão, tá bom? De qualquer forma, a gente tem que acreditar também na bênção que vem dos meios de comunicação. Por que eu estou dizendo isso? Estamos vivendo uma situação inédita em toda a história do planeta. Mesmo no período da Idade Média, da Idade Moderna, com as pestes e doenças, as pessoas não tinham essa noção de que algo invisível, microscópico, pudesse causar um dano tão grande. Algumas pessoas aí ao redor do mundo continuam andando, não se importando se vão pegar coronavírus ou não, mas hoje a grande parte da população tem consciência, né, de que o perigo é real e imediato, né? As últimas notícias que tenho visto, inclusive na DW Brasil, Deutsche Welle Brasil, é que principalmente em São Paulo, os coveiros estão tendo assim um trabalho muito grande no sepultamento de corpos. Tá? Isso não é fake news, não, é verdade. Duplicou a quantidade de pessoas mortas sendo enterradas. E muitas, devido à orientação sanitária e devido a essa emergência, no caso da cidade de São Paulo, não está tendo os funerais. Se tem a comprovação de que foi Covid-19 a causa da morte, o corpo tem que sair do hospital rapidamente, colocado num caixão e descido na terra. É triste, né? Então, qualquer coisa você acompanha as últimas notícias do canal DW Brasil, tá? É um canal de notícias extremamente sério, apartidário, crítico com relação ao governo, na medida do possível, e realmente é aquilo que as pessoas talvez não estejam entendendo, né, o grau da coisa. Tá bom? Então, vamos fazer esse momento propício para a gente dar valor à Santa Missa agora. Se você era uma pessoa que ia de forma desleixada em todos os sentidos, abusava dos sacramentos, né? Acho que está na hora de agora sentirmos saudade da Santa Comunhão, mas não só da comunhão, mas até da homilia do padre, da presença daquele padre, do ministério, daquelas pessoas da pastoral que você brigou, né, ou eu briguei, sabe? Então é uma forma até de fazer uma reconciliação conosco, de nós para Jesus e conosco com nossos irmãos, né? Porque existem coisas até mais sérias que chegou nesse ponto, tá certo? Não vou me estender muito, eu gravei em separado o pós-liturgia da palavra, que é a recitação da liturgia das horas e a meditação de um parágrafo de Santa Faustina, né? Então eu vou juntar essas partes e na sequência, né, vocês ouçam, né, com carinho o que foi
a leitura do parágrafo de Santa Faustina, tá bom? Eu gravei em 2 partes em dias separados para ver se ganhava tempo. Então vamos lá. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus Nosso Senhor de todos os nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Neste sábado, a primeira leitura está na profecia de Ezequiel, capítulo 37, versículos 21 a 28. Assim diz o Senhor Deus: Eu mesmo vou tomar os israelitas do meio das nações para onde foram, vou recolhê-los de toda parte e reconduzi-los para a sua terra. Farei deles uma nação única no país, nos montes de Israel, e apenas um rei reinará sobre todos eles. Nunca mais formarão 2 nações, nem tornarão a dividir-se em 2 reinos. Não se mancharão mais com os seus ídolos e nunca mais cometerão infames abominações. Eu os libertarei de todo o pecado que cometeram em sua infidelidade, eu os purificarei. Eles serão meu povo e eu serei o seu Deus. Meu servo Davi reinará sobre eles e haverá para todos eles um único pastor. Viverão segundo meus preceitos e guardarão minhas leis, pondo-as em prática. Habitarão no país que dei a meu servo Jacó, onde moraram vossos pais. Ali habitarão para sempre também eles com seus filhos e netos, e o meu servo Davi será o seu príncipe para sempre. Farei com eles uma aliança de paz, será uma aliança eterna. Eu os estabelecerei e multiplicarei, e no meio deles porei meu santuário para sempre. Minha morada estará junto deles. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Assim as nações saberão que eu, o Senhor, santifico Israel por estar o meu santuário no meio deles para sempre. Palavra do Senhor. O salmo responsorial está na leitura de Jeremias 31, versículos de 10 a 13, com o refrão: O Senhor nos guardará qual pastor a seu rebanho. O Senhor nos guardará qual pastor a seu rebanho. Ouvi, nações, a palavra do Senhor e anunciai-a nas ilhas mais distantes. Quem dispersou Israel vai congregá-lo e os guardará qual pastor a seu rebanho. O Senhor nos guardará qual pastor a seu rebanho. Pois, na verdade, o Senhor remiu Jacó e o libertou do poder do prepotente. Voltarão para o monte de Sião, entre brados e cantos de alegria, afluirão para as bênçãos do Senhor. O Senhor nos guardará, qual pastor a seu rebanho. Então a virgem dançará alegremente, também o jovem e o velho exultarão. Mudarei em alegria o seu luto, serei consolo e conforto após a guerra. O Senhor nos guardará, qual pastor a seu rebanho. O Senhor nos guardará, qual pastor a seu rebanho. A aclamação. Ezequiel 18, versículo 31. Salve ao Cristo, imagem do Pai, a plena verdade nos comunicai. Salve ao Cristo, imagem do Pai, a plena verdade nos comunicai. Lançai para bem longe toda a vossa iniquidade, criai em vós um novo espírito e um novo coração. Salve ao Cristo, imagem do Pai, a plena verdade nos comunicai. Salve ao Cristo, imagem do Pai, a plena verdade nos comunicai. Evangelho de hoje é João 18, versículos 45 a 56. Naquele tempo, muitos dos judeus que tinham ido à casa de Maria e viram o que Jesus fizera, creram nele. Alguns, porém, foram ter com os fariseus e contaram o que Jesus tinha feito. Então, os sumos sacerdotes e os fariseus reuniram um conselho e disseram: Que faremos? Este homem realiza muitos sinais. Se deixamos que ele continue assim, todos vão acreditar nele, e virão os romanos e destruirão o nosso lugar santo e a nossa nação. Um deles, chamado Caifás, sumo sacerdote, em função naquele ano, disse: Vós não entendeis nada. Não percebeis que é melhor um só morrer pelo povo do que perecer a nação inteira? Caifás não falou isso por si mesmo. Sendo sumo sacerdote em função naquele ano, profetizou que Jesus iria morrer pela nação. E não só pela nação, mas também para reunir os filhos de Deus dispersos. A partir deste dia, as autoridades judaicas tomaram a decisão de matar Jesus. Por isso, Jesus não andava mais em público no meio dos judeus. Retirou-se para uma região perto do deserto, para a cidade chamada Efraim. Ali permaneceu com os seus discípulos. A Páscoa dos judeus estava próxima. Muita gente do campo tinha subido a Jerusalém para se purificar antes da Páscoa. Procuravam Jesus e, ao reunirem-se no templo, comentavam entre si: Que vos parece? Será que ele não vem para a festa? Palavra da salvação. Aqui termina a liturgia da palavra. Sendo assim, eu vou fazer a leitura do parágrafo de Santa Faustina para a gente estar fazendo uma meditação e não ficar falando de coronavírus, né? E na sequência vou estar recitando as laudes da liturgia diária das horas. Na quinta-feira, dia 2, eu já comecei com essa proposta,
né? Durante essa semana eu já comecei falando, lendo um parágrafo do Diário de Santa Faustina e alguns comentários, né? Mas a tendência é que eu comece a diminuir certos comentários aqui dentro da liturgia diária, porque infelizmente a gente acaba sendo influenciado pelas notícias comuns, né? Mas eu tenho, assim, não querendo falar do vírus e da questão de morte, de que todos vamos morrer e etc., porque tem gente reclamando de alguns noticiários, né? Eu estou acompanhando um noticiário nacional que, a princípio, tem apontado algumas pequenas luzes no fim do túnel. Eu não sei como é que está sendo divulgado isso em outras redes por aí. Tem gente que está citando nomes, né? E se for o que eu estou pensando, que faz aquelas novelas, super grandes novelas aí, já décadas aí a fio, eu não assisto mesmo, tá? Então já, né, vou repetir novamente, peça que o Espírito Santo te direcione o botão ali no seu controle remoto para procurar alguma coisa interessante, que não seja canais de streaming, não sejam séries que também promovam violência. Eu tô um pouco chateada porque tem um canal aí que minha mãe gosta de ver, também tem novelas e vão reprisar uma que é o Apocalipse. Eu até fiquei pensando, por que não reprisa Jesus, porque eles fizeram uma superprodução, né, de Jesus, e ao invés disso ainda reforça esse conceito de fim de mundo. Não tem condições, né, gente? Nesse sentido, eu tenho visto até canais regionais que têm tratado de notícias, por exemplo, pelo menos há 3 equipes, pelo menos, porque deve ter mais gente, há 3 equipes, tanto da sociedade civil quanto na parte das universidades, nas pesquisas aí, duas principalmente em universidades, uma no Piauí, outra na USP, São Paulo, que estão propondo a criação já, na verdade já está tudo pronto, né? Só precisa a Anvisa dar o ok. Bombas, a parte de bombas para bombear ar, equipamentos que são aqueles respiradores mecânicos e eletrônicos, né, computadorizados em alguns casos, e tem um que realmente montou de uma forma super simples, isso vem da parte de uma pessoa aqui do Paraná, mas simples mesmo, a pessoa não entende nada de medicina, mas entende de elétrica, de eletrônica, e montou uma caixa que é um respirador mecânico mesmo, e funciona, só precisa do parecer da Anvisa. Então, isso dá esperança, né? Fora pessoas assim, com dinheiro ou até sem dinheiro, que estão tentando fazer o que podem, doando. Parece que o ministro autorizou o uso de máscaras aí de tecido, então agora as costureiras alguns vão querer faturar com a crise, outros vão fazer doações, né? Mas a única parte triste, mas isso precisa ser falado, inclusive no noticiário, aqui no Paraná tem 2 hospitais, um em Cianorte e um em Maringá, que estão pedindo socorro mesmo. O de Cianorte está precisando de materiais como álcool em gel, máscaras, luvas e tudo. Em Maringá é dinheiro. O Hospital da Santa Casa está faltando dinheiro. O suprimento tem, mas não tem como pagar os médicos e os profissionais de saúde. Ou pagar de repente uma luz elétrica, uma água. Então, eu não sei quem que está me ouvindo, né? Mas se você, que não precisa ser do Paraná, mas se você aí, no seu estado, você conhece alguém que tem dinheiro, que tem um bom coração, né? Porque em Cascavel, região aqui perto de Foz do Iguaçu, também no Paraná, outra cidade, que também teve um caso de morte, inclusive, um empresário pediu para ocupar uma área que era para setor de eventos. Ele montou todas aquelas estruturas que seriam as lojinhas ou parte de eventos, aquelas estruturas de eu não sei como é que é o nome daquilo, né? Não é tapume também. Fez salinhas. E ele disse, agora falou para a prefeitura, né? Falou, olha, vocês agora colocam o equipamento médico, né, para poder servir de hospital de campanha. Em 2 dias eles montaram toda a estrutura, porque não tem mesmo como fazer evento qualquer. Em Curitiba, o sindicato, tem um sindicato aqui, que eu não me recordo de que classe que é, não sei se é dos motoristas e cobradores de ônibus, eles cederam os 3 ou 4 espaços que eles têm de cursos e lazer para servir de atendimento para vacinas, qualquer coisa do gênero.
Então, é um setor que está tudo ocioso, né? E outra coisa, o sistema 5S, que no caso é o Senai, que o 5S é o Senac, SESI, toda da parte aí do comércio, indústria, etc., que é o sistema 5S, que é um sistema da sociedade civil empresarial. O Senai está pedindo que seus alunos consertem os equipamentos, tanto os professores, técnicos e alunos, se possível, que consertem de graça os respiradores mecânicos, que não é o respirador em si, a máscara, né? Mas o equipamento médico seja feito de graça e seja devolvido esse material funcionando para os hospitais. Ou seja, o que eu estou vendo não é o apocalipse. O que eu estou vendo é uma mobilização da parte de toda a parte pública, mesmo bagunçado do jeito que está. O presidente fala uma coisa, volta para trás, aí tem alguém que fala outra coisa, aí, né, aí o presidente tem que engolir. É assim, vamos se acostumar também. São mais 2 anos, 3 anos nessa fase, né? Mas tá tudo ótimo, tá tudo bem. Tá indo, tá correndo, né? As coisas estão andando, querendo ou não. E aí o que acontece? Além do poder público, mais o ministro da Saúde, mais os outros ministros da Economia, Sérgio Moro lá da parte judicial, a sociedade civil como um todo também abraçou essa ideia, né? Alguns, infelizmente, se revelam com um espírito de porco, como a gente já viu, mas graças a Deus é uma pequena minoria. A grande maioria, eu e você, quando eu falo sociedade civil, é eu e você, os grandes empresários que estão fazendo isso, montando até hospital de campanha em locais de centro de convenção. O Exército não é sociedade civil, mas com o apoio da sociedade civil tem enviado materiais para tudo que é recanto do país, e o país é enorme, né? Então, às vezes a gente também, que nem você ajudando a pastoral social da sua igreja, você faz parte da sociedade civil nesse momento de crise. E o outro ponto positivo, apesar de ser nessa luta, é que muitas cidades do interior, pelo menos falo pelo meu estado, não posso falar pelos outros, pelo menos no meu estado, muitos hospitais irão sair emergencialmente. Obras paradas vão ser, né? Ficou lá de bobeira, ficou roubando dinheiro, sei lá o que, né? Agora tem que montar correndo porque o coronavírus está pegando para todo mundo, né? Isso é um lado positivo, apesar de estar sendo meio tardio, né? Então, graças a Deus, eu estou vendo o noticiário bom, eu não posso reclamar. Agora, eu sugiro que você peça que o Espírito Santo te ilumine, porque às vezes a gente está atraindo esse tipo de notícia de morte, porque a gente também está vivendo alguma coisa relacionada à morte dentro da gente. A gente só atrai aquilo que é igual. Você pode até não acreditar nisso, mas por que teus relacionamentos, meus relacionamentos pessoais, às vezes não dão certo? Porque tem alguma coisa aí que não está batendo. É preciso trabalhar melhor. Então é melhor bloquear, rezar bastante, esse é um canal oracional também, né? Pedir que o Espírito Santo ilumine. Eu sou uma pessoa que tenho muita esperança, né? Que Jesus aponte e congregue pessoas para fazer o bem. Eu já sou uma pessoa eu sou pessimista, mas em parte eu sou muito otimista em alguns aspectos. Então, acho que é porque eu atraio esse tipo de assunto também. E é bom ver que as pessoas estão se mobilizando, tá? Inclusive os cientistas aqui do Brasil estão tentando chegar numa vacina o quanto antes para ser disponibilizada pelo SUS. Então, eu falei que não ia falar do coronavírus, mas eu estou só tratando de assuntos positivos, né? Também tem a questão de ajudar os caminhoneiros, né? Com marmitas e tudo, tem isso também. Outras pessoas ajudando com cestas básicas e etc, né? Procure também, se você tem mais recursos, procure a Defesa Civil da sua região, porque a Defesa Civil, graças a Deus, que é uma espécie de Cruz Vermelha, né? Para quem nunca ouviu falar de Defesa Civil no Brasil, mas a Defesa Civil faz um trabalho excepcional juntamente com o Exército, com os bombeiros, com a sociedade civil, entregando qualquer coisa para os hospitais. Geralmente a gente ouve mais em enchentes, alagamentos e desmoronamentos. Então procure a Defesa Civil, fale lá com eles, mobilize, dê ideias, né? Acho que de repente é o que precisa ir para a sua cidade. Eu ia falar outra coisa, né, também relacionada a isso. Ah, sim! Então, eu tenho que dar uma palmatória, porque eu, como todo brasileiro, a gente reclama do Sistema Único de Saúde, né? E eu tenho visto
que não, nesse momento a gente tem que agradecer que a gente tem no Brasil um sistema único de saúde em que o ministro Mandetta está podendo fazer sua ação, mesmo com a autonomia dos governadores e prefeitos locais. Por quê, gente? Vocês não se perguntaram por que tem tanta gente morrendo na Itália, na Inglaterra, nos Estados Unidos, na Espanha? Porque lá fora não tem sistema único de saúde, é tudo privatizado. Nosso sistema aqui é estatizado. Então a gente tem que começar a pensar melhor sobre essas políticas neoliberais. Agora eu vou falar mesmo na cara dura. Temos que criticar essas políticas neoliberais que visam agradar os interesses estrangeiros e querem privatizar pontos importantes aqui dentro do Brasil. Porque aqui agora nós estamos vendo que apesar das deficiências do Sistema Único de Saúde no Brasil, o SUS, ele, nesse momento, tem sido crucial para que não haja tantas mortes e no atendimento às pessoas infectadas. Porque senão ia ser que nem a Itália, ia ter gente morrendo. Inclusive, eu soube que no Equador tem gente morrendo e está sendo jogada na rua pelo coronavírus. O negócio está caótico. Equador é um país pequeno. O Brasil, pelo tamanhão todo, pela quantidade de gente que nós somos um gigante perto do Equador. No Equador diz que estão querendo fazer vala comum e enterrar todo mundo, gente. Isso sim é um caso caótico. Então, erga as mãos aos céus, vamos erguer irmãos, agradecendo pelo Sistema Único de Saúde e exigir do governo que, depois de tudo isso, toda essa pandemia, o sistema melhore, gente. Tá? Porque se não fosse o Sistema Único, que tem leitos aí em vários hospitais particulares, né, que o governo injeta aí uma parte dos leitos de UTI, leitos comuns para as pessoas, pagando para esses hospitais, sabe? A gente acha que é coisa de brasileiro, é tudo ruim, não. Se está se mostrando muito eficiente, apesar de todas as bagunças que nós vivemos. Mas graças a Deus, né? Deus é brasileiro, tá? Então eu tive que dar a mão palmatória até agradecer a Deus. Obrigado, Senhor, pelo SUS existir. Do jeito que é, mas graças a Deus existe. Tá? Senão os governadores e prefeitos não poderiam injetar dinheiro, não poderiam ajudar também os hospitais e muito menos o Ministério da Saúde como um todo, dar o seu direcionamento com protocolos oficiais para toda a rede do Brasil, desde a Amazônia até o Rio Grande do Sul. Em todos os extremos, né? Leste, oeste, norte e sul, tá? Pronto, falei. Então vamos lá. Vamos para o parágrafo 1062 de Santa Faustina. Eu não ia falar, mas eu me obriguei a falar, porque faz tempo que eu estava com isso na cabeça e a gente está muito mal agradecido, né? E eu conversando com uma pessoa que inclusive tem certa instrução, ela não sabia que lá fora não tem uma espécie de sistema único de saúde. Lá é tudo privatizado. Se você tem dinheiro, tem. Se você não tem, morre. É o que está acontecendo. Triste, né? Quando a sociedade pública não incorpora o seu povo à sua nação, isso é muito triste. Muito triste. Tá? Então, a gente como brasileiro tem que pensar também nessas questões. Não dá para privatizar tudo, minha gente. Não é assim que a coisa funciona. Tá? E eu não sou PT, se alguém vir falar. Isso é muito reducionista. Isso é estreitamento de cabeça, de mente. Tem que ser crítico. Eu critico esse governo também. Mas eu estou vendo que ainda sai as coisas, mesmo na bagunça que é. Então vamos, parágrafo 1062. Palavras somente de Santa Faustina. Fiz uma hora de adoração e ação de graças pelas graças que me foram concedidas e por toda aquela doença. A doença é também uma grande graça. Estive doente 4 meses, mas não me lembro de ter perdido um minuto desse tempo. Tudo foi por Deus e pelas almas. Desejo ser-lhe fiel em toda parte. Durante essa adoração conheci toda a proteção e a bondade com que Jesus envolvia-me e defendia-me de todo o mal. Especialmente, agradeço por ter desinspirado as minhas superioras que me enviaram para fazer este tratamento. Concedei-lhe Jesus a vossa bênção onipotente e recompensai todos os prejuízos que tiveram por mim. Aí ela abençoa ainda as pessoas que tiveram cuidado com ela, né? Que bom. Que a gente seja assim também, né? Não é só com dinheiro, é agradecimento, orações, mas se tiver um dinheirinho nesse momento para ajudar um hospital que está passando necessidade, por favor, gente.
Agora é hora de adotar um hospital aí, tá? Faz favor, vamos rezar porque o empresariado cria vergonha na carinha, né? Ao invés de ficar aí reclamando de que se morrer 5 mil, o que que tem, né? Eu, por mim, não compro nunca mais nada daquela marca nojenta. Aliás, eu andei sabendo que o sócio desse cara aí melhor hambúrguer do mundo, né? Que é um apresentador, andou demitindo gente nessa época. Ai, que beleza, né? Que bom, que belo exemplo, belo testemunho. Deus abençoe essa criatura, mas preferencialmente pela conversão. Se for dolorosa, melhor ainda. Ai, eu sou meio vingativa, não adianta. Eu não me aguento com essas coisas. Bem, vamos para a recitação da liturgia das horas, as laudes, que é pela parte da manhã. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor de todos os nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Sábado. Santo Isidoro, bispo e doutor da igreja. É Santo Isidoro de Sevilha, tá? Recitação das laudes, manhã. Hino. Ó Cristo, sol de justiça, brilhai nas trevas da mente, com força e luz reparai a criação novamente. Dai-nos no tempo aceitável um coração penitente, que se converta e acolha o vosso amor paciente. A penitência transforme tudo o que em nós há de mal, e bem maior que o pecado, vosso dom sem igual. Um dia vem vosso dia e tudo então refloresce. Nós, renascidos na graça, exultaremos em prece. A vós, Trindade clemente, com toda a terra adoramos, e no perdão renovados a um canto novo cantamos. Salmo 118. Meditação sobre a palavra de Deus na lei. Antífona 1. A vós dirijo os meus olhos já bem antes da aurora. Clamo de todo o coração, Senhor, ouvi-me. Quero cumprir vossa vontade fielmente. Clamo a vós, Senhor, salvai-me, eu vos suplico. Então eu guardarei vossa aliança. Chego antes que a aurora e vos imploro e espero confiante em vossa lei. Os meus olhos antecipam as vigílias para de noite meditar vossa palavra. Por vosso amor ouvi atento a minha voz, dai-me a vida como é a vossa decisão. Meus opressores se aproximam com maldade, como estão longe, ó Senhor, de vossa lei. Vós estáis perto, ó Senhor, perto de mim. Todos os vossos mandamentos são verdade. Desde criança aprendi vossa aliança, que firmastes para sempre eternamente. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. A vós dirijo os meus olhos, já bem antes da aurora. Cântico do Êxodo, capítulo 15. Hino de vitória após a passagem no Mar Vermelho. Antífona 2. O Senhor é minha força, é a razão do meu cantar, pois foi Ele neste dia para mim libertação. Ao Senhor quero cantar, pois fez brilhar a sua glória. Precipitou no Mar Vermelho o cavalo e o cavaleiro. O Senhor é minha força, é a razão do meu cantar, pois foi Ele neste dia para mim libertação. Ele é meu Deus e o louvarei, Deus de meu Pai e o honrarei. O Senhor é um Deus guerreiro, seu nome é onipotente. Os soldados e os carros do faraó a jogou no mar. Ao soprar a vossa ira, amontoaram-se as águas, levantaram-se as ondas e formaram uma muralha. E imóveis se fizeram em meio ao mar as grandes vagas. O inimigo tinha dito, hei de segui-los e alcançá-los, repartirei os seus despojos e minha alma saciarei. Arrancarei de minha espada e minha mão os matará. Mas soprou o vosso vento e o mar os recobriu, afundaram como chumbo entre as águas agitadas. Quem será igual a vós entre os fortes, ó Senhor? Quem será igual a vós, tão ilustre em santidade, tão terrível em proezas, em prodígios glorioso? Estendestes vossa mão e a terra os devorou, mas o povo libertado conduzistes com carinho, e os levaste com poder à vossa santa habitação. Vós, Senhor, o levareis e os plantareis em vosso monte, no lugar que preparastes para a vossa habitação, no santuário construído pelas vossas próprias mãos. O Senhor há de reinar eternamente pelos séculos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O Senhor é minha força, é a razão do meu cantar, pois foi Ele neste dia para mim libertação. Salmo 116. Louvor ao Deus misericordioso. Antífona 3. Cantai louvores ao Senhor, todas as gentes. Cantai louvores ao Senhor, todas as gentes, povos todos festejai, pois comprovado é seu amor para conosco, para sempre Ele é fiel. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Cantai louvores ao Senhor, todas as gentes. Leitura breve, Isaías 65. Eu disse, eis-me aqui, as pessoas que não invocavam o meu nome.
Estendi as mãos todo dia para um povo indócil que anda por caminhos inconvenientes, atrás de seus caprichos, um povo que me provoca ira, à minha frente sempre. A meditar, tá? Responsório breve. Ele me chama e eu respondo, quero livrá-lo e exaltá-lo. Ele me chama e eu respondo, quero livrá-lo e exaltá-lo. Na aprovação estou com ele, quero livrá-lo e exaltá-lo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ele me chama e eu respondo, quero livrá-lo e exaltá-lo. Canto evangélico. Antífona. Quem é sábio brilhará como luz no firmamento, quem ensina a multidão os caminhos da justiça fulgirá como as estrelas pelos séculos eternos. O canto evangélico das laudes é Benedictus, é o Lucas 1, versículos 68 e 79, o Messias e seu precursor. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque a seu povo visitou e libertou, fez surgir um poderoso Salvador na casa de Davi, seu servidor, como falara pela boca de seus santos os profetas desde os tempos mais antigos, para salvar-nos do poder dos inimigos, da mão de todos quanto nos odeiam. Assim mostrou misericórdia a nossos pais, recordando a sua santa aliança e o juramento a Abraão, nosso pai, de conceder-nos que, libertos do inimigo, e a ele nós sirvamos sem temor, em santidade e em justiça diante dele, enquanto perdurarem nossos dias. Serás profetas do Altíssimo, ó menino, pois irás andando à frente do Senhor, para aplainar e preparar os seus caminhos, anunciando ao seu povo a salvação, que está na remissão de seus pecados, pela bondade e compaixão de nosso Deus, que sobre nós fará brilhar o sol nascente, para iluminar a quantos jazem entre as trevas e na sombra da morte estão sentados, para dirigir nossos passos, guiando-os nos caminhos da paz. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Antífona. Quem é sábio brilhará como luz no firmamento, quem ensina a multidão os caminhos da justiça fulgirá como as estrelas pelos séculos eternos. Preces. Glorifiquemos a Cristo Jesus, que instituiu o batismo para fazer de nós criaturas novas e nos preparou a mesa de sua palavra e de seu corpo. Rezemos confiantes. Renovai-nos, Senhor, com a vossa graça. Jesus, manso e humilde de coração, revesti-nos de sentimento de misericórdia, mansidão e humildade, tornai-os pacientes e compreensivos para com todos. Renovai-nos, Senhor, com a vossa graça. Ensinai-nos a ajudar os pobres e sofredores e assim vos imitarmos, ó bom samaritano da humanidade. Renovai-nos, Senhor, com a vossa graça. A Santa Virgem Maria, vossa Mãe, interceda por todas aquelas que se consagraram ao vosso serviço, para que se dediquem cada vez melhor ao bem da Igreja. Renovai-nos, Senhor, com a vossa graça. Concedei-nos a vossa misericórdia e fazei-nos experimentar a alegria do vosso perdão. Renovai-nos, Senhor, com a vossa graça. Nossa prece, prossigamos implorando a vinda do reino de Deus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Amém. Oração. Ouvi, ó Deus, as nossas preces na comemoração de Santo Isidoro, para que sua intercessão ajude a Igreja por ele alimentada com a vossa doutrina. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. O Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduz à vida eterna. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Desejo a todos um ótimo sábado. Nós vamos entrar agora nesse período da Semana Santa, nesse domingo de Ramos. Tenhamos nosso coração preparado para este momento, e este momento tão propício para a nossa própria conversão, Senhor, né? Que o Senhor Jesus Cristo nos proteja, nos proteja no seu sagrado coração, que a gente não se perca nos nossos pecados, né? Que Ele nos conceda a paz.